Bom, a Raquel pediu para eu passar para todas as turmas o lançamento dessa live de Ciências da Natureza que vai ter amanhã nesse endereço aqui, spe.com.live/Prepare Enem. Vai ser amanhã, dia 22, tá? Às 17 horas, com assessorias na área do conhecimento do sistema positivo, de ensino e a participação do youtuber Iviso Kirza, do canal Física Total. Então, eles vão estar lançando conteúdos novos a cada 15 dias. Vale a pena, tá, pessoal? Assistir, porque ela vai agregar conhecimento e vai preparar para os assuntos que serão abordados no próximo Enem. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o teorema do impulso e da variação da quantidade de movimento. O que acontece? Nas aulas anteriores, nós definimos quantidade de movimento que relaciona o produto entre a massa do corpo e sua velocidade. Então, corpos de grande massa e grande velocidade possuem grandes quantidades de movimento. Mas isso não quer dizer que corpos com grande massa tenham grandes quantidades de movimentos associadas. Eu posso ter um corpo com grande massa e com uma pequena velocidade que tem a mesma quantidade de movimento de um corpo de pequena massa e grande velocidade. Então, essa comparação a gente faz relacionando a sua massa e sua velocidade. E também nós vimos o impulso de uma força. O impulso de uma força é a relação que eu tenho entre a força que eu aplico num corpo num intervalo de tempo qualquer. Então, agora nós vamos relacionar essas duas grandezas. Nós vamos chegar numa equação que vai relacionar o impulso com a variação da quantidade de movimento do corpo. É facinho de chegar na forma. Então, para a gente chegar nela, nós vamos ter o seguinte, ó, considere um corpo de massa M que recebe a ação de várias forças, como mostra a figura a seguir. Então, ele recebe uma força que o faz deslocar para a direita, que é essa força F, porém existe atrito entre a superfície e o corpo, vai gerar uma força no sentido contrário, que é a força de atrito. No caso, é uma força de menor intensidade, porque o corpo tem uma força F que o faz deslocar, e a minha força resultante vai ser a diferença entre essas duas forças. Tá? Essa força de atrito ela vai provocar uma diminuição na velocidade do corpo quando ele entra nessa superfície com atrito. Aí eu tenho a força de contato entre o corpo e a superfície, que é a normal, e a força-peso associada ao campo gravitacional. Então, o impulso total realizado por várias forças é igual ao impulso da força resultante aplicada sobre o corpo. Aí vamos entender uma coisa. No caso aqui, eu vou ter resultante na horizontal, porque na direção vertical, a normal e o peso se equilibram. Então, eu vou ter uma força resultante, que é a diferença da força aplicada com a força de atrito. Porém, esse impulso total, ele vai estar associado a essa força resultante. Então, se a resultante dessas forças for diferente de zero, esse corpo será impulsionado por ela. E observaremos a variação de sua quantidade de movimento. O corpo tem massa, onde a essa massa eu apliquei uma força. Essa força faz com que uma das causas da aplicação da força num corpo é a variação da velocidade do corpo. Ela pode variar a velocidade aumentando essa velocidade ou diminuindo. Vai depender do jeito que eu aplico essa força. Tá? Então, se houve variação da velocidade, houve variação na quantidade de movimento. Considerando a massa e a aceleração constantes, é possível utilizar a segunda lei de Newton para analisar a situação. Então, se o impulso total é o produto da força resultante pelo intervalo de tempo no qual essa resultante das forças estão sendo aplicadas,
E essa força resultante, pela segunda lei de Newton, é o produto da massa pela aceleração, eu posso estabelecer uma relação entre essa força e o impulso e a variação de velocidade que eu vou causar no corpo. Então, como a aceleração de um corpo é igual à razão entre a variação da velocidade em relação ao intervalo de tempo, no princípio fundamental da dinâmica, eu posso trocar essa aceleração aqui pela variação da velocidade pelo tempo. Se eu passar esse tempo multiplicando a força resultante, eu vou ter força resultante vezes intervalo de tempo, que é quem? Que é o impulso total, igual a massa pela variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Se eu aplicar a propriedade distributiva, eu vou ter que a força resultante vezes o intervalo de tempo é a massa do corpo vezes a velocidade final, menos a massa do corpo vezes a velocidade inicial. Com base nas definições do impulso total de uma força, que o impulso total é a força vezes o intervalo de tempo, e na quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade, nós vamos ter na nossa expressão que FR delta T é o impulso total. A quantidade de movimento final é mv. A quantidade de movimento inicial é mv0. Então, substituindo nessa expressão, na expressão anterior, eu vou ter que o impulso total no meu corpo é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso total aplicado a um corpo devido à ação de uma força resultante, em um determinado intervalo de tempo, é a variação da quantidade de movimento. Essa variação da quantidade de movimento, ela vai estar sempre relacionada à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Porém, velocidade é grandeza vetorial. Então, tem que levar em consideração a direção e o sentido dessa velocidade para poder calcular essa variação na quantidade de movimento. Isso está nessas observações, ó. O teorema do impulso é válido para qualquer que seja resultante das forças, sendo ela constante ou variável. Como I total é igual a ΔQ, as grandezas impulso e quantidade de movimento são dimensionalmente iguais, ou seja, apresentam a mesma unidade de medida. Assim, é possível afirmar que Newton vezes segundo, que é a unidade de impulso, é igual a quilograma vezes metro por segundo, que é a unidade de quantidade de movimento. Outra coisa que tem que ficar clara aqui é o que eu mencionei a respeito de eu ter envolvido as grandezas vetoriais. Tá só um minuto, gente. Tem alguém? Só um minutinho, peraí. Ah, tranquilo, Giovana, beleza. Sem problema. Vou anotar aqui, porque na hora de eu passar a chamada, eu não fico perdido. Certinho. Então, voltando aqui no conceito de impulso e de quantidade de movimento, o que vai acontecer? Como o impulso está relacionado à quantidade de movimento, e a quantidade de movimento está relacionada à velocidade, e velocidade é uma grandeza vetorial, na hora de calcular a soma relacionada às quantidades de movimento, eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido. É aquilo que eu sempre falo. Em vetor, 3 mais 4 não é necessariamente 7. Vai depender da direção e do sentido da aplicação desses módulos, tá? Bom, então com isso a gente já consegue resolver esses exercícios que estão aí na página. Não é 47, 48 não, tá? Página 49, vou arrumar aqui, tá errado isso. Deixa eu só dar uma arrumada rapidinho aqui. É página 49, as atividades. Então vamos lá.
bem tranquilo, tá? Bem facinho. Então, o primeiro exercício ele fala o seguinte: uma força constante de módulo igual a 12 newtons passa a agir sobre um corpo de massa igual a 4 quilogramas que estava em repouso. Então, ele tem velocidade inicial igual a zero. Considerando que a força age durante 3 segundos, determine o módulo do impulso que age sobre o corpo durante esses 3 segundos. O que é o impulso? O impulso é um produto da força pelo intervalo de tempo no qual essa força foi aplicada. Então, é a força de 12 vezes o tempo de 3, eu tenho um impulso de 36 newton vezes segundo. Na letra B, a velocidade atingida pelo bloco após 3 segundos. Nós acabamos de definir que o impulso da força, ele é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. Então, o impulso provocado pela força, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Quem que é essa variação de quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Por que eu posso cortar inicial? Porque ele parte do repouso. Então, ele tem velocidade inicial igual a zero. Se a velocidade inicial dele é zero, o impulso inicial dele é zero também. Então, como eu calculei na letra A o impulso dessa força, que é de 36, e eu tenho que a massa do meu corpo é 4 quilogramas, eu posso determinar que esse impulso é igual à quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. 36 igual a 4 vezes V, a velocidade após 3 segundos é de 9 metros por segundo, beleza? Bom, exercício 2. Uma criança derruba um copo de massa igual a 100 gramas de cima de um balcão. O copo atinge o solo com velocidade de 5 metros por segundo. Determine o sentido do impulso vertical exercido pelo solo sobre o corpo. O que vai acontecer? Na hora que esse corpo atingir o solo reage ao choque. Então, ele reage provocando uma força vertical e para cima nesse copo, após o contato dele com a superfície do solo. Como o impulso está relacionado à força pelo intervalo de tempo de aplicação dessa força, esse impulso ele vai ter a mesma direção e sentido dessa força de reação. Então, o sentido do impulso ele vai ser vertical e para cima. Aí na letra B, ele que é o módulo do impulso vertical exercido pelo solo sobre o corpo. Observem o seguinte: primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a massa desse corpo em quilograma, porque eu tenho que trabalhar no sistema internacional. Para eu ter a resposta em newton vezes segundo, a massa tem que estar em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Então, o que nós temos? Nós temos a massa de 100 gramas, que é 0,1 quilograma, é só dividir isso por 1.000. E eu posso cancelar a quantidade de movimento inicial, porque esse copo, ele parte de uma superfície em direção ao solo, ele parte do balcão em direção ao solo, com velocidade inicial igual a zero. A velocidade inicial dele está relacionada à queda livre. Então, se ele parte do repouso, de cima desse balcão, eu considero sua velocidade inicial igual a zero, logo a quantidade de movimento inicial é zero. Então, como esse impulso é a variação da quantidade de movimento, e essa quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial, e essa quantidade de movimento inicial é zero, eu posso dizer que o impulso é a massa do corpo vezes a velocidade. A massa dele 0,1 vezes a velocidade 5, que é a velocidade no qual ele atinge o solo, eu tenho um impulso de meio newton vezes segundo. Beleza? Questão 3. O tiro de meta é um lance do futebol em que o atleta realiza um chute para começar a partida depois de a bola ter saído de campo pela linha de fundo.
Considere que na cobrança de um tiro de meta, a bola sai com velocidade de 108 km por hora, sabendo que a massa da bola é de 400 gramas e que o chute dura 20 milésimos de segundo, né, 0,020 segundos, determine a força do chute. Bom, o que, que nós temos aqui? Nós temos velocidade inicial, que é 0, velocidade final de 108 km por hora, que eu tenho que transformar em metro por segundo, e a massa do corpo, que é de 400 gramas, que eu tenho que transformar em quilograma, e o tempo que durou esse contato, que gerou essa velocidade de 108 km, que é de 20 milésimos de segundo. Como é que eu vou calcular esse impulso? Eu vou calcular esse impulso relacionando esse impulso com a variação da quantidade de movimento. Então, quais são nossos dados aí? A velocidade com que a bola sai de 108 km por hora, que eu dividido por 3,6, 30 metros por segundo, e a massa de 400 gramas, que dividido por 1.000, 0,4 quilogramas. Aí, esse impulso ele vai ser a variação da quantidade de movimento. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que é 0. Antes do chute, a bola está parada, certo? Ela só vai adquirir essa velocidade de 108 km por hora porque foi aplicada uma força F no intervalo de tempo de 20 milésimos de segundo. Aí é só substituir valor numérico, pessoal. Olha lá, ó. O impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo. E a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade do corpo, da bola, né? A força eu quero, intervalo de tempo de 0,02, a massa da bola de 0,4 e a velocidade com que ela sai após o chute de 30 metros por segundo. Por que dá 600 aqui? Porque aqui, ó, dá 12, correto? Vai dar 12, o produto desse 0,4 com 30 dá 12. 4 vezes 30, 120, mas eu tenho que deslocar uma casa para a esquerda devido ao produto, né, pelo 4 décimos. Esse resultado vai dar 12. Aí eu vou dividir isso por 0,02. Então, eu estou, na verdade, eu estou dividindo 1.200 por 2. O resultado final é de 600 newtons. Beleza? Exercício 4. Uma bola de massa meio quilograma, movendo-se a 6 metros por segundo, é rebatida por um jogador, passando a se mover com velocidade de 8 metros por segundo, numa direção perpendicular à direção inicial de seu movimento. O impulso que o jogador imprime à bola tem módulo igual a quanto? É aqui que está a história do 3 mais 4 não ser igual a 7, em soma vetorial. O que vai acontecer? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Essa variação da quantidade de movimento, ela depende da variação da velocidade. E, no caso, essa variação de velocidade provocou uma mudança na direção da velocidade da bola após ela ser rebatida. Ela chega com velocidade de 6 metros por segundo e é rebatida com uma velocidade de 8 metros por segundo, só que numa direção perpendicular. Então, a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final são perpendiculares entre si, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, essa minha variação de quantidade de movimento, ela está associada à hipotenusa do triângulo formado entre esses dois vetores, quantidade de movimento para a velocidade 6 e quantidade de movimento
para a velocidade de 8. Então, aqui eu não posso simplesmente obter a diferença da quantidade de movimento final com a inicial, porque houve mudança na direção. Então, se houve mudança da direção, eu tenho que aplicar a soma vetorial. E essa soma vetorial, ela está relacionada à hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, observe, o que nós vamos fazer primeiro? Como a quantidade de movimento final tem direção perpendicular à direção da quantidade de movimento inicial, o cálculo do impulso deverá ser feito por meio da resultante de vetores. Podemos já deixar calculados os módulos das quantidades de movimento da bola antes e depois da rebatida. Então, ó, depois da rebatida, que é a quantidade de movimento final dela, é a massa dela vezes a velocidade no qual ela foi rebatida. Então, é 0,5 vezes 8, 4 kg vezes metro por segundo. A quantidade de movimento inicial dessa bola é a massa dela vezes a velocidade inicial, 0,5 vezes 6, 3 kg vezes metro por segundo. Então, por exemplo, aqui eu colocar na horizontal, a outra obrigatoriamente tem que estar na vertical, porque elas formam entre si um ângulo de 90 graus, porque o exercício diz que elas são perpendiculares entre si. Olha lá, ó, a direção perpendicular, né, de 8 metros por segundo, numa direção perpendicular à direção inicial do seu movimento. Para facilitar a resolução vetorial, podemos calcular o vetor impulso transformando a diferença entre os vetores da quantidade de movimento em uma soma de vetores. Seu módulo poderá ser calculado utilizando o teorema de Pitágoras. Então, aqui eu não posso fazer uma soma escalar direta, né? Eu não posso calcular a variação da quantidade de movimento simplesmente fazendo a diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Se eu fizer isso, essa variação da quantidade de movimento aqui vai dar 1, o que não é a realidade. Por que não é 1? Porque elas são perpendiculares, tá? Então, a gente joga no diagrama, olha lá, ó, de vetor quantidade de movimento. Aqui é uma representação qualquer, tá? Porque ele não determinou a direção e o sentido. Então, é irrelevante a direção e o sentido que eu vou determinar para as quantidades de movimento. O importante é que se uma está na horizontal, a outra tem que estar na vertical, porque elas são perpendiculares. Então, o impulso é a variação dessa quantidade de movimento. Olha que interessante, ó. Estou representando tudo por vetores. Então, o que é essa variação vetorial? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, em forma de vetor. Isso aqui vai relacionar a direção e sentido. Olha lá, ó. Esse impulso é a quantidade de movimento final, mais, porque é uma soma vetorial, a quantidade de movimento inicial mudando o sentido de direção de propagação. Só que, para eu achar o módulo do impulso, eu tenho que achar o módulo dessa resultante aqui, que não é 4 menos 3. É a hipotenusa do meu triângulo retângulo, onde um cateto é Q0 e outro cateto, se eu jogar aqui, ó, é Q. Olha lá, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. Como o impulso é a variação da quantidade de movimento, eu posso chamar essa hipotenusa de I. Ela relaciona essa variação na quantidade de movimento. Essa variação de quantidade de movimento está associada ao módulo, a direção e o sentido. Então ficou fácil agora, né? O Q mede 4, esse cateto ao quadrado aqui, 4 ao quadrado. O Q0 mede 3, 3 ao quadrado. Então, eu tenho I quadrado igual a 25, tira a raiz quadrada disso, eu tenho um impulso igual a 5 metros vezes segundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
quando eu estou relacionando impulso com variação de quantidade de movimento, porque eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido. Beleza? Quinto exercício. Uma torneira colocada a uma altura H de 0,8 metros do solo, não estando bem fechada, goteja. Cada gota tem, em média, a massa de meio grama. Supondo que as colisões das gotas com o solo durem, em média, 1 milésimo de segundo, calcule a força média que cada gota exerce sobre o solo durante a colisão em newtons. Suponha que a velocidade inicial da gota é nula e que toda gota é absorvida pelo solo no instante da colisão. Despreze a resistência do ar. Então, para eu achar essa força média que cada gota vai exercer no solo, eu preciso saber qual que é a velocidade que essas gotas estão chegando ao solo. Aqui eu vou usar o princípio da conservação de energia, porque o exercício diz que eu não preciso considerar a resistência do ar durante esse deslocamento vertical de 0,8 metros. Então, toda a energia que ele tem mecânica no início, que está na forma de potencial gravitacional, vai ser convertida em energia mecânica no final, que está na forma de energia cinética. Tá? Então, vamos calcular isso. Primeiro é necessário determinar a velocidade com que a gota atinge o solo. Para isso, podemos aplicar a conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica inicial, que é da forma potencial gravitacional, é igual à energia cinética final, que é na forma de mecânica final, que é na forma de energia cinética. Como eu tenho massa comum nos dois membros, eu posso cancelar. Aí, não foi dado G, mas a gente considera G igual a 10 metros segundo ao quadrado. A altura que essa gota se encontra do solo é de 0,8 metros. Calculo a velocidade multiplicando esses três fatores aqui, né? 10 vezes 0,8, 8, vezes 2, 16. Tiro a raiz quadrada, a velocidade com que essa gota chega ao solo é de 4 metros por segundo. Aí eu tenho que fazer algumas transformações. Eu tenho que passar esse milissegundo para segundo. O prefixo aqui, mili, corresponde à potência de base 10 expoente menos 3, né? O submúltiplo mili é 10 elevado a menos 3. E grama para quilograma, eu divido por 1000. Só que eu ia ficar com 0,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Joga a vírgula uma casa para a esquerda, eu tenho que tirar 1 do expoente. Ou uma casa para a direita, perdão. Joga a vírgula uma casa para a direita aqui, ó. Eu aumentei 10 vezes. Então, eu tenho que subtrair 1 do expoente para não perder a grandeza. Tá? Então, meio grama corresponde a 5 vezes 10 a menos 4 quilograma. Aí é só substituir valor. Como a gota parte do repouso, a quantidade de movimento inicial dela é 0, eu posso cancelar, né? Então, eu vou ter o impulso que representa a variação de quantidade de movimento, que vai ser igual à quantidade de movimento final. Esse impulso é a força vezes a variação do tempo, isso vai ser igual à massa dessa minha gota, vezes a velocidade com a qual ela atinge o solo. A massa dela é de 1 vezes 10 a menos 3. Perdão, a variação do tempo é de 1 vezes 10 a menos 3, a massa dela é de 5 vezes 10 a menos 4, e a velocidade nós calculamos aqui de 4 metros por segundo. Aí é só multiplicar 5 vezes 10 a menos 4 por 4, o que vai dar aqui? Ó? Vai dar 20 vezes 10 a menos 4, certo? Ou 2 vezes 10 a menos 3. Divide por 1 vezes 10 a menos 3, eu tenho 2 newtons. Essa é a força resultante. A força média será obtida fazendo a diferença, fazendo a soma do peso da gota, que eu tenho que levar em conta,
com a força no qual ela atinge o solo, porque na hora que essa gota atinge o solo, eu tenho que levar em consideração a força gravitacional que ela faz atingir o solo. Então, se a força média é 2 mais 0,005, eu tenho uma força média de 2,005 newtons. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, o que, que acontece? O próximo assunto nosso é o assunto voltado às colisões. Tá? Então, dentro desse assunto de colisões, nós vamos envolver o impulso, a quantidade de movimento, os tipos de choque que nós teremos entre os corpos. Tá? Isso vai ser assunto para a nossa aula de quarta-feira, porque ele envolve um conteúdo teórico extenso que não dá para ser abordado em 5 minutos, tá? Então, eu vou deixar esse conteúdo para a próxima aula, aí eu vou juntar a tarefa dessa aula de hoje com a tarefa da aula de quarta-feira. Então, a gente faz um pacotão de atividades para ser entregue no dia 25, junto, não esquecendo, do trabalho, que eu passei valendo 30 pontos, tá? Eu fechando esse trabalho, eu já consigo fechar a nota de vocês, porque eu tendo as atividades até o dia 25, eu tenho nota para fechar a minha nota na parte de atividades e participação, a nota do trabalho, a nota da prova bimestral. Aí eu mando tudo para vocês de uma vez só. Acho que eu acredito que até dia 29 eu consiga fechar tudo e mandar a nota para vocês. Beleza, pessoal? Bom, eu vou parar por aqui, porque se eu entrar no assunto, vou ter que voltar de novo no assunto na aula de quarta-feira. Então, a gente inicia a aula de quarta-feira nessa página 50, que é a parte de colisões. Beleza, gente? Bom resto de tarde, bom início de semana para todo mundo. Quarta-feira nós estamos firme aí. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, gente. Um abração para vocês. Falou, Gustavo. Tchau. Falou, tchau, Giovana. Um abraço.